Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar como o processo de urbanização da capital acaba influenciando o controle das inundações que atingem Porto Alegre, principalmente que atingiram a capital gaúcha no decorrer desses últimos meses, como todos têm acompanhado na imprensa. Para falar justamente sobre esse assunto, recebemos hoje, de maneira virtual, aqui nos estúdios da TV Câmara, o Fernando Dornelles. Ele que é professor na URGS, pesquisador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, professor Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, tudo bem? É uma honra estar aqui debatendo esse assunto aí. Professor, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, então, eu já quero lhe perguntar para o senhor trazer um contexto histórico de como era a nossa capital há algumas décadas atrás, talvez um século, enfim, para a gente entender como é que foi esse processo de urbanização, principalmente nas regiões mais próximas ao que hoje chamamos ali da Orla do Guaíba. Sim, é o processo histórico de construção não só de Porto Alegre, né, de qualquer cidade, se a gente for avaliar, ela começou muito sem informações, né, a respeito de locais seguros contra inundações, e os propósitos às vezes eram bem distintos, né, de evitar algum prejuízo com inundação. Eram muito por transporte, né, ficar próximo a um curso d'água para conseguir transporte fácil, era feito praticamente apenas por barcos, né, mais antigamente. Todas as cidades antigas, se a gente for ver, elas estão próximas de cursos d'água navegáveis, né, na maior parte das vezes. Às vezes também algumas cidades foram criadas em função de se proteger contra guerras, né, enfim, mas a situação de Porto Alegre foi essa, né, ele se instalou às margens do Guaíba, né, para ter esse acesso ao rio. E a gente sabe que as partes planas, né, são preferidas. Sempre que a gente vai, até se for comprar um terreno, né, um lote, o que a gente procura? A gente procura uma superfície o mais plana possível, que é a mais agradável, né, é a mais simples da gente ocupar. E Porto Alegre foi fazendo isso, ocupando as suas partes baixas e planas, né, que são áreas que naturalmente inundável, mas, no entanto, nesse momento da urbanização não se sabia exatamente, né, não se tinha esse conhecimento todo que a gente tem a partir, né, da metade do século passado, onde esses problemas ficaram muito mais evidentes com as cidades grandes e os grandes prejuízos, as grandes perdas materiais e humanas foram acontecendo. Professor, o senhor fala ali no avanço a partir da metade do século passado. Para quem conhece Porto Alegre sabe que algumas regiões ali próximas ao Shopping Praia de Belas, onde hoje é o Parque Marinha do Brasil, aqui mesmo onde é o terreno da Câmara Municipal também, e onde fica o estádio Beira-Rio, a partir da década de 60, início da década de 70, aquilo tudo se tornou um grande aterro. Como é que se deu esse processo? Como é que funciona essa logística para se tornar um aterro que suporte as estruturas e todo o equipamento urbano? Foram demandas, eu vou falar um pouco, não exatamente da minha área, né, mas foram demandas urbanísticas de planejamento urbano, onde a cidade, digamos, o centro de Porto Alegre não tinha para onde crescer, né, e se buscou, então, ocupar alguma parte que o rio, né, tomar uma parte do rio por meio desses aterros. Então, a gente tinha o Guaíba e até a Rua da Praia, né, isso daí eu acho que é bastante conhecido por todo mundo, né, então toda aquela região ali da Rua da Praia em direção ao Guaíba, aquilo ali tudo é resultado de aterros, né? Todo o cais do porto é aterro. Todo o Parque Harmonia ali, o Maurício Sirotsky Sobrinho, é aterro. O Parque da Marinha, aquilo ali tudo são terras criadas por nós. E professor, o senhor também falava que era impossível, no começo desse planejamento, saber quais as áreas seriam mais afetadas ou não por um processo de inundações. Lhe pergunto, depois da criação desses aterros, dessa expansão urbana que vivemos em direção ao rio, ali ao cais principalmente, como funcionou o planejamento a respeito do muro da Mauá e todo o sistema de diques que Porto Alegre hoje possui? Então a gente está naquele ponto, né, que a cidade fez os aterros, foi em direção ao rio, e aí começou a sofrer as consequências. A gente teve inundações significativas acima da cota 3 metros, né, lembrando que a cota 3 metros é a cota da borda do cais, né, a nossa referência aí de nível do Guaíba, a gente chama, né, a cota de inundação 3 metros, justamente porque é a borda desse aterro que terminou chegando bem próximo
ao Guaíba ali, que é a borda do Cais do Porto. Bem, então com essas inundações que a gente sofreu década de 20, década de 40, né, onde a gente teve a grande cheia de 1941, isso daí começou a se aventar a necessidade de proteger a cidade contra esses desastres, né, da subida das águas do Guaíba. Em 1941, Porto Alegre não era tão grande ainda, o prejuízo foi enorme naquela época, mas ainda não era, digamos assim, uma cidade onde fosse claramente decidido, né, a gestão disso aí é uma obra de grande porte que foi realizada e ela acabou sendo iniciada em função da cheia de 1967, onde a gente teve 3 metros e 13, ou seja, 13 centímetros acima da cota do Cais do Porto. E aí Porto Alegre se assustou outra vez com as inundações do Guaíba, então botou em marcha, começou a desenvolver o grande projeto aí dos dispositivos de controle e proteção contra as inundações, que é o conjunto de diques e a cortina de concreto, que a gente chama de Muro da Mauá. Agora, professor, o senhor traz um ponto importante que nas inundações de 1967, o Guaíba alcançou a marca de 3 metros e 13, a cota de inundação ali pelo cais é de 3 metros, né? Então, desde a grande enchente lá em 41 até 67, Guaíba teve elevações, mas nada que preocupasse tanto o município. Lhe pergunto se é possível nos projetos que são desenvolvidos de contenção, sempre pressupor que as cheias, as inundações serão ainda maiores, ou isso não há como saber, é um processo de muitos longos anos? Esse é um processo estatístico, né? Como é que a gente faz esse risco de ocorrência das inundações, né? Por meio de observação de séries históricas. Então a gente vai registrando, né? A importância da gente ter monitoramentos hidrometeorológicos é justamente isso, da gente ser mais assertivo no dimensionamento dessas estruturas, saber qual é a cota de coroamento, né? O termo técnico que a gente adota para fazer projetos desse tipo. E esse daí foi adotado o critério da cheia de 41. Então, foi estabelecido em 1968, o projeto desenvolvido pela empresa Engevix, à época, adotou 1941 como o parâmetro de projeto para definir qual é a altura do sistema de proteção. E quando a gente vai olhar o relatório lá, ficou um número quebrado, 370 anos de período de retorno, né? É bem incomum, se a gente fosse fazer um projeto sem ter uma referência de uma cheia única, a gente pegaria 100 anos, 200 anos, 500 anos de período de retorno para definir essa cota aí segura. Então, foi adotado nesse projeto aí, cheia de 41, 4,75 metros e uma borda livre de segurança com 1,25 m, chegando então na cota final do nosso sistema aí, cota 6 metros. Hoje, então, todo o processo de contenção ali, o plano de contingência do Muro da Mauá protege para 6 metros de elevação do Guaíba, é isso? Isso, então a gente teve praticamente 3 metros e meio, a gente teria mais 2,5 metros, né? Perfeito. A gente sabe também que a cota de inundação das ilhas, da região das ilhas aqui em Porto Alegre, é bem inferior, passando um pouco de 2 metros, né? A cota de inundação, a gente já acompanha ali na Ilha Grande dos Marinheiros, Ilha da Pintada, enfim, são regiões que sofrem bastante. A gente tem, inclusive, algumas imagens, professor, a gente vai rodar agora, que mostram a capital gaúcha nessa época de inundações, para a gente ter um pouco da noção, da ilustração de tudo isso que a gente vem falando. Por que ali a região das ilhas ela é tão propícia para essa elevação das águas do Guaíba, professor? Na verdade, a morfologia é igual nas duas margens. Aí, Porto Alegre estaria sofrendo a mesma coisa. Bairros como o Maitá, ali São Geraldo, né, toda aquela região ali da Voluntários da Pátria, o Chamado aeroporto, Quarto por Distrito exemplo, ali também? Quarto Distrito, toda essa região plana abaixo, se vocês estiverem andando por uma região próxima ao Guaíba que seja plana, muito provavelmente ela teria sido inundada nesse evento agora desse mês de novembro de 2023, com a mesma intensidade que a gente está vendo aí na região das ilhas. É a mesma formologia. Se a gente tirar uma amostra de solo do lado de Porto Alegre, tirar uma amostra de solo aí das ilhas, a gente vai ver que elas são muito semelhantes.
E para o pessoal entender bem do que a gente está falando, dos perigos, enfim, e de como funciona a proteção contra as cheias em Porto Alegre, professor, é possível dizer quais locais bastante conhecidos, como o mercado público, aeroporto, rodoviária, algum desses locais seria já inundado se não houvesse esse sistema de diques e comportas? Todos esses aí que tu citou estariam afetados em maior ou menor grau com a inundação que a gente observou esse mês. E justamente, né, repetindo, não foram inundados porque a gente tem um sistema de proteção que foi criado justamente para impedir esse avanço da água do Guaíba em direção à cidade. E avançando então, professor, o que o município pode fazer ou pelo menos planejar para evitar que as águas invadam tanto assim, principalmente essa região das ilhas onde a gente nota que a população tem sofrido bastante? Isso daí também é um problema de habitação, né? Que é, em tese, essas áreas da ilha aí, né? A recomendação, se eu pudesse dar uma recomendação de planejamento urbano, que fossem áreas, né? Dentro de um parque ambiental ainda, né? Que elas não fossem ocupadas. E sendo ocupadas, né? Nessa situação, o dispositivo que a gente tem para proteger são diques. No entanto, eu não imagino, né, que vá se proteger as ilhas com diques como a gente tem em Porto Alegre. Então a gente entra numa outra condicionante aí, é que se as pessoas vão continuar nas ilhas, a gente não vai conseguir fazer proteções com diques como Porto Alegre tem. Que alternativas a gente pode pensar para isso? Então, a alternativa é a convivência com essas cheias. A gente vê como que a gente pode diminuir a vulnerabilidade, né, que os moradores vão ser impactados, mas a gente tem que buscar medidas de resiliência para que o impacto seja minimizado. Então, preparar as residências de forma melhor para conviver com essa inundação, que elas possam ficar submersas, mas depois que a água abaixar, a gente rapidamente estabelecer as condições de moradia, né? Então, limpando a casa, então materiais laváveis, né, ela é estruturada para não colapsar durante a inundação, instalações elétricas também elevadas, e também todo o plano de contingência para que essas residências aí, que os moradores consigam tirar os seus bens, seus móveis de maneira rápida e segura, né? Então, ver como, né, talvez propor uma alternativa aí que eles coloca os seus móveis sempre em cima de alguns pallets, né? Mas daí uma forma mais, digamos, mais organizada de fazer isso e ter uma diretriz bem clara, né? De como que, um habitante na ilha, quais são as atividades, né? Como que ele tem que estar preparado para enfrentar uma inundação e conseguir saber, né? Ter um plano de contingência, saber quantos caminhões são necessários, quantas pessoas vão ter que ser removidas, para onde elas vão. Ainda tem o problema de segurança, né? Muitos vão evitando sair de suas residências ao máximo para não sofrer saques. Então, como que a municipalidade pode atuar nessa parte de segurança também? Então, são vários fatores aí, é multidimensional o problema e a gente tem que pensar em cada um deles de forma efetiva para que a gente reduza esses prejuízos. É interessante essa questão habitacional que o senhor traz, professor, porque envolve realmente muitas áreas do município e então as pessoas que moram nas ilhas, elas precisam ser avisadas com um plano de contingência, de prevenção, com certa antecedência, e isso sim é possível, né, do município estabelecer, ou elas teriam que, para mim é o ponto de destaque que o senhor traz, aprender a conviver com as inundações constantes. Não foge disso. Exato. Exatamente isso, se adaptar a esse fenômeno de inundações o que a gente não pode ver é o pessoal acampando no talude da rodovia, né? Então tem que organizar isso, a gente aceitando que essa é a nossa condição de convivência, né, dessa população aí conviver com as inundações nessa região da ilha, a gente dá uma condição melhor para essa população. Tem que ver ainda a parte legal disso, né? Se dentro de uma área de preservação, se essa atividade é aceita ou não, então a gente sai um pouco da área da engenharia e do urbanismo, digamos assim. É uma questão que envolve também um processo de regularização fundiária das famílias
que moram ali na região das ilhas, né, se estão dentro da legalidade ou não, mas independente disso, elas precisam também ser assistidas pelo município, pelo estado, precisam ter acesso a esses planos de contingência e a esses auxílios que o poder público não deve nunca negligenciar para essas famílias. Agora, avançando um pouco, professor, nas imagens que rodavam antes, a gente também pode notar um pouco da paisagem que tem ali na orla, no sentido da vegetação. Uma dúvida que muitas pessoas trazem para nós é se a influência da vegetação na orla, a retirada da vegetação em parte da orla, influencia ou não nesse processo de avanço das águas do Guaíba. O senhor pode esclarecer para nós? Não, elas poderiam ter um efeito quando a gente tem uma inundação com vento sul, ela pode atuar como um quebra-onda, né? Tipo um mole, como a gente tem na saída da Laguna dos Patos, né? Os moles, né? Que eles servem justamente para atenuar a energia das ondas geradas no corpo hídrico. Mas em termos de nível da água, não tem influência nenhuma. E continuando falando desse processo de construções ali próximo à orla, já avançando para a Zona Sul, próximo ao Iberê Camargo, temos o shopping ali, o Pontal, que é uma obra recente também. Essas liberações de obras às margens da orla do Guaíba, elas influenciam também nessa paisagem ali para que se propicie mais enchentes ou avanço das águas do Guaíba em um processo de elevação? Não, essas ocupações aí são, por mais que elas possam ir além do dique, né, fazer, digamos, um aterro, né, a gente já fez vários aterros em Porto Alegre, né, um avanço em direção ao Guaíba, seria um volume insignificante, assim, seria imperceptível a influência dele. Perfeito. O senhor já deve ter notado que eu estou lhe trazendo agora, nos últimos questionamentos, algumas pequenas dúvidas que a gente acaba recebendo. Então, eu lhe pergunto agora sobre as comportas. Nós temos 14 comportas para formar esse sistema de contenção ali das cheias. Elas realmente funcionam? Qual a sua opinião a respeito desse sistema todo que o DEMAI, que gerencia e monitora aqui em Porto Alegre? Tá, então acho que eu vou só retomar um pouco da explicação de como que é o sistema, né? Eu só falei do dique, da altura do dique, do sistema de proteção, mas não falei dos acessórios, né? Do que complementa esse sistema de proteção. Então, no momento que a gente faz o dique e o muro da Mauá, que é o barramento que vai impedir que a água entre, a gente cria alguns problemas, né? O primeiro problema foi como que se acessaria a região do porto, ali o cais. Então, se a gente não for passar por cima, né, imagina que a gente tivesse uma sinaleira ali para passar a Avenida Carlos Gomes... Castelo Branco? Castelo Branco. A Castelo Branco, isso. Imagina ali do 4º distrito a gente querer acessar de caminhão e ir para o lado do porto. Né? Teria que passar por cima do dique. Então, para evitar essa questão de mobilidade, foram construídas as 14 comportas, para a gente conseguir passar do lado interno do polder, que a gente chama, né? Quando a gente cria uma proteção por dique, toda essa área protegida interna, a gente chama isso aí de polder. Né? Isso aí nos livros do colégio a gente estudava os polders lá na Holanda, né? Nos Países Baixos, né? E até os moinhos. Né? Por que eles têm moinho lá na Holanda? O moinho serve para ficar tirando a água dessa região baixa. E o que são os nossos moinhos aqui em Porto Alegre? Tivemos um pequeno problema de conexão aqui com o professor Fernando Dornelles. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta com mais informações aqui no TV Câmara Entrevista. Fique atento. As hepatites B e C são muitas vezes silenciosas na fase inicial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as hepatites B e C causam 1,1 milhão de mortes e 3 milhões de novas infecções no mundo, anualmente. As hepatites B e C são silenciosas e preocupantes, pois podem evoluir para cirrose, câncer no fígado e levar à morte. O Sistema Único de Saúde oferece testes e tratamentos gratuitos para hepatites B e C e vacina contra hepatite B.
Não ignore os sinais. Quanto mais cedo você souber, mais rápido poderá tratar. Voltamos com o TV Câmara Entrevista de hoje, que recebemos aqui de forma virtual dessa vez o professor Fernando Dornelles, ele que é professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Há pouco antes do nosso intervalo, o professor nos falava sobre como funciona o processo de contenção na Orla do Guaíba, todo o sistema de diques com as comportas. E justamente sobre as 14 comportas que temos aqui em Porto Alegre, professor Fernando, lhe pergunto mais uma vez, trazendo uma dúvida dos telespectadores, sobre a capacidade da comporta ser estanque ou não, porque vimos nas vezes que elas foram acionadas que a água acaba passando pouco a pouco por esse sistema, inclusive com a prefeitura tendo que colocar sacos de areia. Então já lhe pergunto sobre essa questão da impermeabilidade da comporta, aliada à questão do porquê colocar também sacos de areia junto às comportas, professor Fernando. Então vamos lá, né? Então as estruturas que complementam o dique, né? E por necessidade de passar de um lado para o outro, ali acessar a parte do cais do porto, foram construídas essas 14 comportas. E quais características essas estruturas devem ter? As mesmas características do dique. O que é? É ser estanque, né? Não deixar a água passar, e ser resistente ao esforço que a água vai estar causando do outro lado. Se a gente olhar elas, né, vocês podem ver que são estruturas robustas, né, com chapas de ferro bastante espessas, porque quando a gente tiver água de um lado, né, imaginem 2 metros ela foi dimensionada para suportar até 3 metros de água de um lado e 0 do outro. Acho que todo mundo já teve a experiência de tentar forçar a barriga de uma piscina dessas montáveis, dessas piscinas de plástico, né? Se a gente pegar a barriguinha que fica por lá de fora, tentem empurrar ela, né? Vocês vão ter uma noção do esforço, de qual é o empuxo, a força que a água vai estar fazendo. Então, é uma estrutura que deve ser muito bem ancorada naquela estrutura ali. Então, necessitando ter essas características, a gente tem que ter cuidado nesses pontos, nesses vazamentos, e como que a gente vai fazer essa estrutura ficar bem ancorada, bem amarrada no dique ou no muro de concreto. E por que colocar sacos de areia, professor, em algumas dessas comportas? Qual a função da areia nesse momento? Ali a ideia era justamente nesses vazamentos, onde tinha brechas que a água estava entrando, os sacos de areia foram utilizados ali para reduzir essa vazão de entrada. Isso daí, essa água que entra, o que acontece com ela? Ela entra na nossa rede de drenagem pluvial e vai ter que ser drenada para o lado de fora do polder por uma casa de bombas, né? O nosso cenário terrível seria se a gente tivesse que desligar, por exemplo, uma central elétrica e Porto Alegre ficasse sem energia elétrica, as nossas casas de bomba, que não são dotadas de geradores próprios, então a água do Guaíba começaria entrar tanto pelas comportas, né, nas comportas do dique, quanto pelas galerias de drenagem pluvial que chegam ao Guaíba e que a gente percebeu ali, pelo menos ali no 4º distrito, que ficou com água inundando as ruas, aquilo ali era retorno de água vindo do Guaíba. Então a gente teria que ter também uma manutenção dessas galerias aí, que essas comportas, as válvulas flap, que a gente chama, elas impedissem esse retorno da água do Guaíba. Professor, o senhor traz um ponto bastante interessante que despertou muita curiosidade para quem passou pelo 4º distrito nesse período de inundações ali, que foi ver o Guaíba refluindo pela rede pluvial ali nas ruas do 4º distrito, bairro São Geraldo, bairro Navegantes, enfim, toda aquela região. Por que isso acontece exatamente, para ficar bem didático para quem nos assiste, professor? Que a gente estava com o nível, lembra que lá no início da abertura do programa a gente ficou fazendo o exercício de imaginar como que Porto Alegre estaria se não tivesse o sistema de proteção. A gente estaria ali com 50 centímetros, 30 centímetros de lâmina d'água, né? A gente estaria na mesma situação que as ilhas. Então, onde a gente viu ali as inundações nas ilhas, as zonas baixas de Porto Alegre, próximas ao Guaíba, elas ficariam na mesma situação. Com o dique protegendo para as águas não virem superficialmente, elas têm acesso pelas galerias que são subterrâneas.
né? Quando chove em Porto Alegre, essas galerias são utilizadas para a água sair de Porto Alegre e ir para o Guaíba. Mas quando o Guaíba está mais alto, a água retorna. E a gente tem que ter estruturas que impeçam esse retorno também. Onde tem casa de bombas, a gente aciona a casa de bombas e ela pressuriza a água e a gente faz o fluxo ir de Porto Alegre para o Guaíba. Nas galerias que não tem casas de bomba, que são as galerias, os condutos forçados, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter essa comporta que impeça automaticamente quando o nível do Guaíba está alto e a gente não tem a casa de bombas ou água dentro das nossas galerias com pressão suficiente para ir em direção ao Guaíba, elas deveriam fechar e impedir o refluxo para a área interna do polder. E as tampas de inspeção que a gente viu, elas deveriam também ser herméticas, elas deveriam ter uma borracha e aparafusadas. A gente vê esse extravasamento também quando as galerias entram em carga, quando ocorre uma chuva muito intensa em Porto Alegre, essas galerias ficam com água completando toda a seção dela, ou seja, ela entrou em carga, que a gente chama, ela está com uma pressão maior que a atmosfera e por isso que brota a água, extravasa a água nas ruas. Exatamente, justamente essa questão de brotar a água, né, chamou bastante atenção as imagens que a gente acompanhou sendo divulgadas aí das tampas dos bueiros, das galerias, sendo realmente jogadas, né, ali pela água, ficando inclusive dançando, e a gente sabe que são tampas pesadas, mas a água tinha bastante força, né, bastante vazão para fazer esse movimento. Bom, avançando um pouco sobre a construção desses equipamentos urbanos para a proteção da cidade, professor, a gente sabe que a URGS, por meio do IPH, claro, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, realiza projetos diversos, que o senhor, inclusive, além de fazer parte, coordena muitos deles, a respeito também do Muro da Mauá ali e da sua necessidade ou não. Lhe pergunto qual a sua opinião a respeito desse assunto bastante controverso aqui na capital. Alguns trazem pontos a favor da manutenção do muro e outros da destruição do muro ou da troca por um outro sistema, enfim, ou do muro móvel também, que teria custos elevadíssimos. Enfim, o senhor pode falar muito melhor qual a sua opinião, trazendo também esses dados do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Esse assunto eu acompanho aí desde meados da década de 90 e a gente tem uma certa recorrência aí de quando vem à tona, né, quando sai alguma reportagem, alguma iniciativa de querer fazer alguma revitalização no cais Mauá, se pensar, né, de dar uma maior permeabilidade urbana, de conseguir chegar sem ter que transpor a cortina de concreto que é o muro da Mauá. Mas, atualmente, eu acho que esse discurso aí a gente já virou a página, né? Se a gente simplesmente tira o muro e não coloca nada no lugar dele, eu acho que a gente superou isso daí e já é consenso que Porto Alegre necessita ter um sistema de proteção, né? Necessita manter o sistema de proteção contra as cheias do Guaíba. Aí a discussão agora está se a gente pode, né, escolher, se a gente deveria passar para uma etapa de usar uma barreira móvel, né? Então, estruturas que a gente só coloque para proteger quando ocorrer uma cheia, né? E tem a sua lógica, né? Que a maior parte do tempo não está acontecendo nada. Ali no cais a gente tem a maior parte do tempo o Guaíba está comportadinho, está abaixo do nível do cais e a gente não está sofrendo problema nenhum. Então, a última proposta que tem, né, é fazer uma arquibancada bem entre os armazéns e o Guaíba, uma arquibancada com 1,26 m, onde protegeria, então, até inundações com cota 4,26 m, certo? Então, sem contar, né, a margem de segurança, a borda livre, que a gente chama, e a partir dali a gente tem uma estrutura móvel, que seria construída em cima dessa arquibancada para completar, para chegar na cota 6, ou seja, ter 3 metros, né? Uma estrutura que teria que ter, se a gente ficar no cais Mauá, ali bem na beirada do rio, seria uma estrutura, uma arquibancada fixa com 1,26 m e uma parte móvel que a gente instalaria sobre ela para chegar até a cota 6 metros, que seria então 3 metros em relação ao cais, né? Então é 0 a régua, 3 metros o nível do cais e 6 metros o topo do muro da Mauá. Então, manteria o mesmo nível de proteção. No entanto, justamente com o assunto que a gente vinha falando antes, né, na tua pergunta anterior, é justamente a manutenção de dispositivos móveis, que são as comportas.
Então, sempre fica essa dúvida aí como que vai ser encarada a manutenção de um dispositivo, e daí agora não serão comportas, né, com 15, 20 metros de largura. A gente vai fazer toda aquela região do Cais Mauá ali com uma estrutura móvel, que ela tem que ser montada. Então, tudo tem que se pensar, né, em quanto tempo, quantas pessoas eu necessito, né, e não são pessoas quaisquer, são pessoas que conhecem o sistema, sabem montá-la, né, que não pode haver nenhuma falha. Se ela tem que encaixar uma na outra, existe uma técnica específica de fazer essa montagem, o técnico que for ali, né, o operário que for fazer essa montagem, ele tem que estar treinado e não pode haver falha nesse ponto, né, que basta uma falhar, a gente vai ter uma entrada de água ali. Daí o grande problema é que a gente vai trocar uma inundação gradual, que a gente chama, que a gente vai acompanhando o nível do Guaíba subir, por uma inundação brusca. No momento que a água começar a passar, né, que cair uma dessas barreiras móveis, a água vai entrar de supetão, né, vai entrar de forma muito rápida, inundando e não dando tempo da gente sair ou proteger os nossos bens, né, automóveis parados estacionados nessas regiões baixas ali da área do centro, eles seriam inundados rapidamente. É o que a gente chama muito, né, de falsa noção de segurança. Isso é exatamente o caso que aconteceu lá em New Orleans, nos Estados Unidos, quando teve o furacão Katrina. Eu acho que devem lembrar desse nome aí, mas foi um furacão que fez com que o dique rompesse. Então subiu tanto o nível d'água que ele começou a passar por cima do dique e erodiu e rompeu o dique. Então as pessoas que estavam dentro do dique, se achando seguras, elas sofreram, né, uma inundação brusca. Então lá a gente teve centenas de mortes. Essas peças móveis, elas seriam armazenadas onde, professor? Como é que faria a mobilidade desse sistema todo? Existe um estudo indicando isso? Tem que escolher, né? Tem vários fornecedores, nenhum nacional por enquanto, né? E a gente sabe que eles funcionam, existem certificações, são equipamentos que de fato resistem. Mas Existem exemplos em outros locais do mundo, professor? Existem, são estruturas, a gente olha nas fichas técnicas dos fornecedores, né, eles mostram, né, no site deles, eles mostram usos, né, casos onde eles já utilizaram, né, os clientes que já compraram e utilizam os seus equipamentos. E, de fato, não é possível negar, dizer, não funciona. Né, o grande problema dessas estruturas móveis é, como tu estava falando aí, da logística. Onde que a gente vai estocar eles? Em quanto tempo a gente consegue montar essa estrutura? Quantas pessoas são necessárias? Né, e a gente vai fazer esse treinamento anualmente. Né, uma das propostas que eu já falei, né, que a gente poderia começar com uma proteção, um projeto piloto, instalando lá na região de Ipanema. Ipanema sofre com inundações, que lá a gente não tem o sistema de proteção, o dique termina ali após o hipódromo, né, a Avenida Diário de Notícias é o dique de proteção ali naquela região, e dali para o sul de Porto Alegre não existe mais proteção contra as cheias do Guaíba. Então a gente poderia instalar ali para proteger cheias mais corriqueiras, né, por exemplo, instalar na cota 2 metros, 2,5 metros, por exemplo, e a gente conseguir ver que são estruturas, né, que funcionam. No momento que a gente tiver segurança com isso, acho que a gente pode dar o outro passo e, então, utilizar ele de forma operante na região do Cais Mauá, que a gente vai estar protegendo, né, uma área muito importante de Porto Alegre, que é o nosso centro histórico. E esses testes que o senhor sugere feitos na Orla de Ipanema podem ser tanto por um equipamento móvel como um equipamento fixo? Não, sugiro que sejam esses equipamentos, né? Se a gente escolher, a gente vai utilizar determinado equipamento, né? Determinada barreira móvel de tal fornecedor. Com que se adquira esses equipamentos e a gente monte uma espécie de ensecadeira até, né? Se não quiser proteger todo o calçadão de Ipanema, que a gente faça ali na areia mesmo, né? Que a gente faça uma ensecadeira quando a gente, em obras de construção de barragens, né, é uma atividade que se faz, que a gente cria um barramento temporário para a gente deixar sem água num determinado ponto para construir a fundação de uma barragem, por exemplo. Tá? A gente poderia, né, sabendo, o Guaíba vai subir, a gente
monta essa ensecadeira, que a gente vai deixar uma parte ali, então, que uma parte da praia de Ipanema não ser inundada. Não sei se eu me fiz mais claro. Sim, sim, entendemos. Professor, justamente sobre esse debate a respeito das alternativas ao Muro da Mauá, claro, retirar o Muro da Mauá já ficou comprovado, pelo menos para quem está acompanhando, né, está nesse mundo, já observou que é necessário se ter um plano de contenção. Se vai ser o muro, se vai ser móvel, aí é um segundo ponto, um segundo debate, como o senhor trazia para nós algumas das alternativas, como essa arquibancada mais elevada, todo esse dispositivo móvel também, que tem a questão logística, tem a questão da eficiência ou não, que pode ser testada lá na Orla de Ipanema, como o senhor sugere. Tem também outro ponto a ser levado em consideração, e muita consideração, que é o elevado custo que provavelmente um sistema como esse teria. Mas eu lhe pergunto para o senhor, que acompanha todo esse cenário e também tem relações próximas aos debates nos poderes públicos, tanto no âmbito municipal como estadual, já que o Estado também cuida ali do Cais Mauá. Lhe pergunto quais têm sido os movimentos principais do governador, do prefeito, a respeito do plano de contenção aqui em Porto Alegre. Como eles têm observado todo esse cenário? Até então as falas, né, a gente consegue recuperar isso aí da mídia, né, eles sempre são favoráveis, eles são bem entusiastas aí do projeto da revitalização do Cais Mauá, que também, de certa forma, concordo com vários pontos, discordo de outros, né, como naturalmente a opinião de cada um pode atuar nessas questões, mas eu sempre me coloco no ponto, né, se eu fosse o responsável pelo sistema móvel, né, e, aliás, pelo sistema de proteção de Porto Alegre contra cheias, né, se me perguntasse se eu preferiria operar com portas numa cortina de concreto, ou se eu queria operar um sistema móvel que eu tenho que, né, em um determinado tempo, conseguir deixar tudo pronto e que funcione. Né, eu preferiria uma estrutura mais robusta, ou seja, menos vulnerável. O senhor acredita que é menos passível de falhas, por óbvio? Isso, a vulnerabilidade é justamente a chance dele falhar. Ele vai proteger igual, né, na mesma cota. No entanto, ele vai proteger com uma vulnerabilidade maior. Agora, professor, para a gente encerrar esse nosso programa de hoje, eu lhe pergunto um pouco, claro, não somente aproveitando a sua especialidade na engenharia junto ao IPH, como professor de muitos anos, longa data na URGS, mas também falando um pouco do clima e de todo esse acompanhamento estatístico que o senhor tem a respeito das cheias aqui em Porto Alegre. O senhor acredita que a gente precisa, sim, levar em consideração, continuar pesquisando, estudando, o poder público se debruçando sobre essa questão dos planos de contenção, porque novas inundações, novas cheias podem vir em sequência, já que no século passado a gente observava um período maior entre as inundações. Agora, já na segunda metade da segunda década desse século, 2015, 2016, a gente teve períodos de grandes cheias. Ano passado também teve algumas, claro, não nesse nível acima dos 3 metros. E há pouco tempo, setembro e agora já em novembro, 2 cheias muito históricas aqui em Porto Alegre dos últimos 82 anos, a maior, inclusive, há poucas semanas. Então, lhe pergunto como é que o senhor enxerga essa previsibilidade e essa preocupação constante? Não, é um ótimo assunto, é o que está na agenda global isso daí, né? Adaptação às mudanças climáticas, né? E como que a gente detecta essa mudança climática? A gente não pode pegar apenas um local e apenas uma série histórica, né? Se a gente for... como que eu explicaria, por exemplo, que a maior cheia não aconteceu agora? A maior cheia do Guaíba aconteceu em 1941, né? Ainda... No aumento da emissão de gases de efeito estufa, né? Então a gente estava pré-mudança antrópica aí, né? O antropoceno que a gente fala, né? E no mundo a gente tem que sair, né, de um caso específico e olhar isso daí de maneira macro, integral, né? Então a gente tem que analisar como que estão os comportamentos dessas cheias mundo afora, né? Ver se de fato a gente está observando esse aumento das frequências e das intensidades, né? Isso daí é comprovado em vários papers, né? Vários artigos científicos, eles vêm demonstrando esse efeito aí que está acontecendo. Então, é evidente, né? Se a gente abrir sites aí de
de estratégias de adaptação às mudanças climáticas é o que está na agenda. Debate longo e feito a muitas mãos. Exatamente, né? É um esforço bastante grande aí da comunidade acadêmica no mundo inteiro para a gente ter essa sedimentação desse conhecimento aí e a gente planejar melhor as nossas atividades para o futuro. Perfeito. A gente vai encerrando então o nosso TV Câmara Entrevista de hoje, que a gente tratou aqui junto ao professor Fernando Dornelles, do IPH, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre a questão da paisagem urbana em Porto Alegre, de como tudo isso impacta, influencia nas inundações que vivemos e que temos que aprender a conviver, como o professor trazia para nós durante o nosso programa de hoje. Então, professor Fernando, muito obrigado pela participação hoje aqui, que o senhor continue nos trazendo dados e novas pesquisas junto ao IPH. Claro, sempre à disposição, sempre que necessitarem aí da universidade, a gente está à disposição de vocês. Obrigado, então, ao professor Fernando Dornelles. Obrigado a você também pela companhia e pela sua audiência. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, você já sabe, é só ficar de olho nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Mais uma edição do TV Câmara Entrevista fica por aqui.